Cheguei! A reforma tributária está no ar e já vai entrar em vigor agora, daqui a alguns dias, dia 1º de janeiro de 2026. Claro, o ano de 2026 será um teste, mas as empresas vão ter que preencher a nota fiscal com IBS, CBS, só não precisa recolher, exceto MEI e empresas do Simples Nacional. As demais vão ter que colaborar, contribuir com a Receita Federal e Comitê Gestor do IBS para que eles possam, dali, planejar o que vai ser cobrado a partir de 2027 CBS e a partir de 2029 o IBS, que entra em alíquota progressiva, até chegar à alíquota final lá em 2033. Certo? Isto posto, neste vídeo eu quero que você entenda o seguinte. Quando propuseram a reforma tributária, quiseram os mentores da PEC 45, que se transformou na Emenda Constitucional 132, PEC 45 lá em 2019, o que eles quiseram? Eles quiseram propor uma reforma tributária possível, porque reforma tributária ideal, isso nunca vai ser possível. Porque o que é ideal? Para mim, como contribuinte, eu quero que reduza a carga tributária. Para o governo, ele quer aumentar a carga tributária. E para as empresas? As empresas querem que reduza a carga tributária e quer também uma simplificação, porque dizem que esse sistema é um manicômio tributário. Então, decidiram pelo possível. O possível vai ser a simplificação diante do quadro orçamentário que nós temos. Porque sempre o ideal, antes de uma reforma tributária que é tão profunda, é primeiro fazer uma reforma administrativa. Para o governo saber qual é o tamanho da máquina que ela precisa de fato para o projeto de Estado brasileiro. Quando se diz projeto de Estado brasileiro, não é projeto nem de... não é um projeto de ideologia, é um projeto de país, de longo prazo. O que eu quero para este país, né? Daqui 10 anos, 20 anos, 30 anos, 50 anos, 100 anos. Daí se cria ali o tamanho da máquina administrativa. Daí, arrecadar para poder dar um orçamento a essa máquina administrativa. E aí, então, você cria uma reforma tributária para isso. Esse seria próximo do ideal. Né? Seria o ponto mais importante de fazer uma reforma tributária. Mas não deixam fazer reforma administrativa por vários fatores. Mas vamos lá. O ideal, então, o possível foi esse, que é fazer a simplificação diante do orçamento que tem. Se é diante do orçamento que tem, não se está prometendo reduzir a carga tributária. Mas também não pode aumentar a carga tributária, pelo menos. Esse é o discurso político. Mas será mesmo que não vai aumentar a carga tributária? Por isso, assista esse vídeo até o final, que é um vídeo curto, e você vai ter condições de entender se sua empresa vai ou não pagar mais tributo. Acompanhe. Manicômio é porque tem leis demais, então acompanhe aqui. Os tributos sobre consumo, que são estes aqui mais o IPI, só que o IPI não conseguiram extinguir, né, conseguiram extingui-lo, mas colocou com alíquota zero, exceto para produtos que uma fábrica produz e compete com Zona Franca de Manaus. Esses aí a alíquota foi mantida, né, para preservar a Zona Franca de Manaus. Então vamos falar aqui de PIS, COFINS, ICMS e ISS, certo? E aí nós vamos contar. Nós temos uma lei do PIS, outra lei da COFINS e ICMS. Nós temos uma lei federal e 27 leis estaduais. Claro, são 26 estados mais o Distrito Federal, mas DF cobra tributo estadual e municipal também. ISS, nós temos uma lei federal do ISS, que é necessário, assim como do ICMS, e nós temos
5.570 leis municipais. Somando, nós temos 5.601 leis. Agora, raciocine. Sua empresa está no estado de São Paulo e lá no seu contrato social diz que ela tanto vende como presta serviço. E para o Brasil inteiro. E ela criou uma filial em cada município que achou necessário. E o que acontece com essa empresa? Acompanhe. Será que basta um contador? Para calcular PIS e COFINS são 2 leis. Aí tudo bem, um contador consegue. Mas ela vende mercadoria para todos os estados. E esse contador está em São Paulo. Ele conhece a lei de São Paulo. E a lei do Paraná, do Distrito Federal, do Piauí, ele não conhece. Ou ele estuda e passa a ser um super profissional, ou então o seu escritório, a sua empresa, vai ter que fazer um convênio de parceria com um contador de cada estado, ou escritório de contabilidade. É o que se faz. ISS. Ela presta serviço em São Paulo, cada município, e todos os demais municípios. Então, veja que cada município tem uma lei. Essa empresa de São Paulo, que tanto vende como presta serviço, quantos contadores, qual o tamanho do seu departamento fiscal? É uma loucura. Por isso é que um tributarista chamou isso de manicômio tributário. E os políticos adotaram e a imprensa também. Realmente é uma loucura, não é isso? É coisa de louco. Daí um manicômio. E há muito tempo se pede a simplificação. E a simplificação veio. Desde 2019 nós tínhamos lá a PEC 45, que tem esse propósito maior de simplificar. E dizer, peraí, mas no mundo todo existe o IVA, Imposto sobre Valor Agregado. São 170 países que adotaram já. E o Brasil, não. E aí resolveram trazer o IVA para o Brasil. Imposto sobre Valor Agregado. Que cada cadeia produtiva que vai agregando valor vai gerando tributação. Só que no Brasil não conseguiu criar um só IVA. Né, pela força dos estados e dos municípios. Então, com isso, criou-se o IVA dual, 2 IVAs. Um IVA para tributo federal e outro IVA para tributo estadual e municipal. Daí, CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços, que substitui PIS e COFINS, e o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, que substitui ICMS e ISS. Agora o detalhe. A PEC 45 converteu-se na emenda constitucional 132 lá em 2023, outubro de 2023. E a emenda constitucional está dizendo o seguinte, que para criar esses 2 novos tributos aqui, vai ser necessário uma lei complementar, ou seja, uma lei federal, usar o Congresso Nacional para criar uma lei. E foi criada. A PLP 68 transformou-se na Lei Complementar 214, no dia 16 de janeiro de 2025. Portanto, uma lei única criou CBS e IBS. E disse que a regra será uniforme, porque são tributos paritários. O que quer dizer paritário no campo do direito? Quer dizer em um só pé. Em outras palavras, quer dizer, é uma lei só, é uma regra só. A mesma regra vai valer para 2. No seguinte sentido, paritário aqui seria mais adequado chamarmos de gêmeos. Irmãos gêmeos, do mesmo ventre, do mesmo da mãe. Eles são parecidíssimos. Ou seja, CBS e IBS serão tributos parecidos, com regras iguais, uniformes. Quais são os elementos nucleares do tributo? 4. Primeiro, quem é o contribuinte? Claro, ao longo do curso, se você estuda comigo, que contribuinte é o fornecedor de bens, direitos e serviços de forma onerosa, enfim. Então, se é contribuinte para a CBS, é também para
IBS. Portanto, a mesma regra. É regra uniforme. Porque são o quê? Tributos paritários, tributos gêmeos. Entendido assim? Segundo, fato gerador. Se aquilo é fato gerador para a CBS, é também para IBS. Terceiro, base de cálculo. Se é base de cálculo para a CBS, é também para a IBS. Quarto e o mais importante, alíquota. Vai ser qual a alíquota para a CBS, qual a alíquota para a IBS. Nesse ponto vai ter diferença, porque a alíquota da CBS é diferente da IBS. Esse é o único ponto que os entes, município, estado e união, vão ter o direito de criar. Fora isso, é tudo igual. Entendido aí? Por isso, podemos assim dizer que, com lei única, com regramento uniforme, porque os tributos são paritários, são gêmeos, vai ser o mesmo contribuinte para a CBS e para a IBS. São os mesmos fatos geradores, mesmo base de cálculo, mesma hipótese de não incidência. Ou seja, se não incide CBS, não vai incidir IBS também. Imunidade é a isenção dada pela Constituição. Se não incide CBS, não incide IBS. Regra de não cumulatividade. Aqui é a parte mais importante do IVA. Imposto ao Valor Agregado. Ele é não cumulativo. Ou seja, não incide em cascata. E mais, é ampla. Isso quer dizer que toda saída incide. Saída de bens, serviços e direito. Por isso que muitos chamam de imposto sobre tudo. Toda saída incide. Gera débito tributário. No entanto, toda entrada dá direito a crédito tributário. Não somente compra de mercadoria, de matéria-prima, mas pagou despesa com honorário advocatício, honorário contábil, despesa com compra de material de uso e consumo, compra de imobilizado, tudo isso dá direito a crédito. Daí, não cumulatividade ampla. Ou seja, regime da reforma tributária, nós teremos regime geral, que é a maioria. Se uma empresa está no CBS para regime geral, vai estar também no IBS. Se uma empresa, ou então o produto vai estar no regime específico, para a CBS, vai estar também no IBS. Está no regime diferenciado, vai estar no IBS, assim como no CBS. Isto significa simplificação. E venha para cá. A parte mais importante de um tributo é a alíquota. E aí, veja só. Alíquota, nós temos a chamada alíquota de referência, que vai ser sugerida pelo Senado Federal. O Senado Federal, ela diz qual é a alíquota de referência. Você tem que guardar o nome, viu? Alíquota de referência. Porque essa alíquota de referência é só um norte. É a alíquota sugerida. Não quer dizer que vai ser essa alíquota que a União, Estado e Município vai adotar. Mas a União, Estado e Município, ao criar suas alíquotas, vão se basear de que há uma referência. Certo? Aí um norte. Por isso, veja, quando da PEC 45, lá em 2019, dizia-se que seria um IVA de 25% no total. E quando a PEC 45 transformou-se na Emenda Constitucional 132, falou-se lá em 2023 que a alíquota seria 26,5%. E quando regulamentou, em Lei Complementar 214, exatamente no dia 23 de agosto de 2024, o Senado Federal, por sugestão do TCU, diz, olha, divulgue aí que a alíquota vai dar 27,9%. Por isso que o pessoal está falando hoje em 28%.
Mas lembre-se, isso já faz tempo, foi lá em agosto de 2024. Para chegar a esse percentual, para a União vai ser 9,3. Para o Estado, 16,4. Para o município, 2,2. Já deveriam ter publicado um novo estudo, mas preferiram não publicar. Isto provavelmente porque deve ser maior, para não criar um alvoroço aí no mercado. Mas eu quero que você entenda que o Senado Federal, até 2035, vai estar informando a alíquota de referência pela primeira vez, depois pela segunda vez. E depois vai sumir. Depois vai passar a existir só a alíquota específica. Então veja só, o que vale é a alíquota específica. Essa é que será aplicada. Significa dizer o seguinte, quando entrar em vigor a CBS, quando é que entra em vigor a CBS? 2027. Então, antes de 2027, o governo federal, por meio de uma lei ordinária, vai dizer qual é a alíquota da União. Que pode ser abaixo de 9,3 ou acima de 9,3, ou então adotar o próprio, dizendo, não, seu estudo está certo, Senado. Deu para entender? Claro, se essa alíquota ficar muito acima, o TCU vai cair em cima e dizendo, peraí, que estudo é esse? Tá vendo? Por isso a importância de primeiro o TCU já apresentar um norte, que é uma alíquota de referência, uma sugestão de alíquota. Como eu disse, a União, por meio de uma lei ordinária, vai dizer qual a sua alíquota. Ela própria faz um estudo, usando a Receita Federal, IPEA, etc. E aí, o Estado também faz um estudo, né? Pernambuco, por lei, né, da Câmara Estadual, vai dizer qual é a alíquota. Distrito Federal, por meio da Câmara Distrital, vai dizer qual a alíquota. São Paulo, por meio, né, da Câmara Estadual, vai dizer qual a sua alíquota. E cada município vai dizer a sua alíquota. Municípios, tem município tão precário que geralmente eles vão acabar adotando a própria sugestão. Mas ela tem que adotar. Essa vai ser chamada alíquota específica. Eu sei que todo mundo dá um nome qualquer, mas esses são os títulos que a lei se refere. Entendido aí? Então nós temos a alíquota específica, é esta que será aplicada. Certo? Aí você diz, espera aí. Por que que o Senado diz uma alíquota e o Estado ou o município chega e diz outra alíquota? Aí eu vou te explicar aqui, abrindo parênteses rapidamente, sem querer alongar, para você entender que isso aqui é uma interpretação histórica. Nós tínhamos lá atrás o regime monárquico, lembra? Dom Pedro. Na monarquia, como é que funciona? É um governo central. É um só orçamento. E aí, lá para 1800 e pouco, Rui Barbosa, o gênio Rui Barbosa, disse, não dá mais. Um país continental como esse, nós temos que dividir em estados e municípios. E assim, nós criamos uma Constituição, tornando um país republicano, né? República Federativa do Brasil, que tem um pacto dizendo, olha, o Brasil é um país independente em relação ao mundo. Cada estado tem autonomia dentro do Brasil e com o mundo. Cada município tem autonomia dentro do estado, do Brasil e com o mundo. Ou seja, nós temos o prefeito, o governador, o presidente. O prefeito tem um orçamento. Por exemplo, a educação fundamental é o prefeito que cuida. Né? O nível médio, o orçamento é do Estado. O universitário, o orçamento é federal. Então, quando se dizia a lei que o ICMS é de competência dos estados e ISS é de competência dos municípios, muitos interpretavam de que a Constituição está dizendo que o Estado recebeu o poder da Constituição, não só de governar,
Mas de legislar a respeito do ICMS e do ISS, será mesmo? Não. A Constituição foi interpretada por meio do Código Tributário. A lei, o Código Tributário, é que está dizendo que a Constituição está dando poder para o Estado legislar sobre o ICMS e o município legislar sobre o ISS. Daí nós temos, cada Estado, uma lei do ICMS, cada município uma lei do ISS. Mas e agora? A emenda constitucional está dizendo que IBS e CBS não vai ser criado. IBS não vai ser criado pelo Estado nem pelo município. Vai ser por uma lei complementar federal, é a lei complementar 214. Então, o Estado e o município perderam a autonomia de legislar? Perdeu. Está revogado. Está revogado o que diz o Código Tributário. Porque a emenda constitucional 132 não está dando o poder de legislar para o Estado e município. Mas, numa interpretação histórica, em que Estados e municípios estão dentro do Pacto Federativo Republicano, Estado e município têm o direito de dizer quanto que ele tem que arrecadar. Por isso, o Estado e o município têm o direito, assim como a União, dizer qual é a alíquota a ser cobrada. Por isso é que a União, por meio de uma lei ordinária, vai dizer qual é a alíquota. Usando o norte, 9,3, pode ser acima ou pode ser abaixo. Cada Estado vai dizer qual é a alíquota, por meio de uma lei estadual, usando como norte o que o Senado Federal sugeriu. Cada município, por meio de lei municipal, vai dizer qual a sua alíquota, usando o norte sugerida pelo Senado Federal. Entendeu agora como é que isso funciona? Muito bem. Agora, veja, estou fazendo questão de frisar isso, porque tem tanta interpretação aí. Cuidado. Estude com quem é professor. Olha só. Nós temos o seguinte. Uma empresa é comercial, industrial ou prestadora de serviço, não é assim? Empresa industrial, ela pega a matéria-prima, a transforma em produto para venda, que é um bem. Empresa comercial, ela compra mercadoria pronta para revenda, que é bem. E a empresa prestadora de serviço? Como ela funciona antes da reforma tributária? A empresa comercial, por exemplo, antes ela pagava o quê? E vai continuar pagando até 2026. PIS e COFINS, né? Que é a contribuição federal. E mais o ICMS, já que ela, a empresa comercial, ela circula a mercadoria. A empresa industrial também. Ela paga PIS, COFINS e circula produto, mercadoria. Paga ICMS. Certinho? E com a reforma tributária, PIS e COFINS vai se transformar em quê? Olha a seta vermelha. CBS. ICMS vai se transformar em quê? IBS Estado. Mas já te antecipo. Essa empresa comercial e industrial vai pagar CBS, IBS Estado e também IBS Município, porque vai pagar essa alíquota total. Sabia disso? A empresa prestadora de serviço, ela paga PIS e COFINS antes da reforma tributária. E o ISS? Né? Ao município da qual ela está sediada, como regra geral. Com a reforma tributária, PIS e COFINS se transforma em o quê? Olha a seta, CBS. ISS se transforma na IBS Município. Só que essa empresa prestadora de serviço vai pagar o quê? CBS, IBS Município, mais o IBS Estado, quer dizer, vai pagar essa alíquota total. Conclusão, toda empresa vai pagar CBS mais IBS, esses tributos paritários. Com isto, se concluiu o quê? Que se sua empresa era prestadora de serviço, ela pagava ISS. ISS é de quanto? Lei Complementar 116, 2003. É mínimo de 2, máximo de 5. A maioria das empresas pagava pelo mínimo, 2%. E ela vai pular para quanto? O que
Está sugerida 2,2 e o município deve chegar a mais ou menos isso. Mas vai ter que pagar também o quê? IBS Estado de 16,4, que vai ser mais do que isso. Entre 16,4 e 20. Então você está vendo que uma empresa prestadora de serviço vai ter um aumento na carga tributária? E mais o CBS. Mas uma empresa comercial e industrial também. Ela só pagava o quê? ICMS, PIS, COFINS. Ela vai pagar CBS, IBS e também o IBS município. Então ela vai ter um pouquinho de aumento na carga tributária também. Se for levar em consideração essa matemática aqui, todas as empresas vão ter sim aumento na carga tributária. Vai depender da mão da União, do Estado e do município ao determinar a sua alíquota. Se você é empresário, é bom você prestar atenção nisso. Deu para entender esse raciocínio? Então, conclusão. Pelo que está esboçado aqui, vai ser difícil ter uma empresa que não tenha aumento na carga tributária. Por isso, nós temos que estar muito atento na formulação da alíquota, que é a parte mais importante. Se você gostou desse conteúdo, dê um like aí nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e o mais importante, nós estamos vivendo o momento da Black Friday, não é isso? E olha, eu nunca tinha feito isso, mas tanta gente pressionou que eu acabei cedendo e permiti que todos os meus cursos entrem num só pacote. Quais cursos? Contabilidade básica, avançada, tributária, análise das demonstrações contábeis, todos os regimes tributários, como CIMEI, Simples Nacional, lucro presumido, até o lucro real, imposto de renda da pessoa física, recuperação de crédito de PIS e COFINS, default, diferencial de alíquota, até o novo curso Reforma Tributária DAP, direto ao ponto. O diferencial das minhas aulas é que eu não fico colocando o texto legal sublinhando. Eu dou uma aula por bloco de assunto. Uma coisa é você entender reforma tributária de alguém que está lendo o texto legal para você. São 544 artigos só da Lei Complementar 214. Mas quando se dá uma aula dessa forma, você vai ver que vários artigos se transformam num bloco de assunto. Esse é o diferencial de uma aula de um professor. E eu explico para você valorizar o professor. Não só a mim, mas todos os professores do país. Então, todos os meus cursos estão num só pacote. E o melhor, eu autorizei que se dê desconto de 90%. E eu não quero isso para sempre. É só por uma semana. Por isso, se você está vendo esse vídeo, corra. Acesse natacursos.com/Black Vitalícia e não perca a oportunidade de ter esse curso para sempre. Se você já é um ex-aluno meu, em vez de você ficar todo ano tendo que gastar com renovações, faça seu último investimento e tenha esse curso para sempre. Eu te espero lá.